Eu vi um táxi achei fantástico. Jesus é joia, o resto de judiaria. Quando você pensa, claro, a do Fernando eu já podia mais especial, a minha é mais baratinha. Então, mas o importante é saber que somos apenas instrumentos de Deus. Eu não sei, Jesus, eu sou apaixonado por ele, e o Senhor me sempre utilizou parábolas. Hoje eu vou contar duas historinhas, não vou contar aqui para não perder, né? Vocês fiquem atentos em duas historinhas. O tema da noção é ser santos. Se nós vivermos essas duas historinhas como renovação, como cristão, como cidadão, nós podemos mudar a nossa vida. E depois, por que não, a nossa família? E por que não o nosso bairro? E por que não a nossa cidade? E o nosso Brasil? Na nossa entrevista coletiva, temos uma pergunta final, direcionada tanto ao Dom Fernando quanto a Padre Marcelo Rossi. Poderiam os dois responderem, né? Na verdade, são duas perguntas aqui em uma só. Quem pergunta é a Thaís Breda, do jornal A Gazeta Notícia Agora. Estamos em um ano de eleições. O que os senhores, como representantes da Igreja, têm a dizer aos fiéis? É a minha segunda pergunta, se é totalmente... Aliás, essa eu já respondi anteriormente, você lembra? E já veio uma pergunta exatamente para que agora o padre poderia completar essa pergunta aí. E aí para onde? Bem, o que eu vou aconselhar, infelizmente, é a única coisa que eu respeito ao Pelé, que eu gosto de um amigo, mas ele acertou agora. Mas o Pelé, uma das coisas que ele fala, uma das coisas que ele coloca contra o Brasil acaba não acontecendo. Mas o Pelé disse: o povo de verdade brasileiro esquece fácil. Tem memória curta, no sentido orgulho nessas coisas. A Igreja Católica, ela é a partidária. Porque a partir do momento que ela se põe no partido, como disse Dom Fernando, nós deixa de ser católica em toda parte. Agora, nós temos diretrizes. Então, o que eu vou fazer? Como eu voto? É assim que eu voto. Primeiro, nem a missa é para ter voto, mas eu vou dar dicas para ela. Primeiro, eu vou passar sobre a pessoa. Vou ver se alguém que está se reelegendo, será que ele foi fiel? Será que ele cumpriu tudo aquilo que ele falou? Então, esse para mim, primeiro, ético. Depois, lógico, eu vou ver as novas propostas que essa pessoa tem. Não vou anular meu voto. É isso que eu vou bater forte no programa de rádio, no TV. Não anulem o seu voto. Como cidadão, depois não adianta reclamar. Lavei minhas mãos. Lavamos as mãos, nós temos responsabilidade como cristão e como cidadão. E é lógico, a minha fé. Eu sou católico. Eu vou votar no católico. Isso para mim é fundamental. Amo meus irmãos evangélicos, Deus abençoe meus irmãos espíritas, muçulmanos, eu sou católico. Nós não podemos perder a excelente Deus. Então, são esses, são os requisitos para mim, muito importantes, lembrando a integridade, a ética, que vão fazer votar no deputado pecado. Não é só votar em presidente, vota em tudo. É vereador, porque tudo isso é deputado estadual, é federal, é senador, é governo, tá? E não vou anular o voto. Faço questão de estar lá como cidadão. Eu poderia, como padre, justificar facilmente. Faço questão de votar, porque eu quero que o Brasil precisa ter pelos brasileiros. Político, o momento social que vivemos em nosso país. Em São Paulo e aqui no Espírito Santo, estamos vivendo um momento delicado em relação à violência, com rebeliões e morte de agentes penitenciários. A Igreja Católica enviou uma carta fazendo críticas ao governo sobre essas questões. Como os senhores veem essa questão e qual a posição dos senhores em relação a essa violência, a tudo isso que vem acontecendo nesses países? Antes de tudo, nós deveríamos ver que há uma rede não só nacional, mas até internacional do mal, do crime, de meio para buscar por meios escusos realmente o enriquecimento ou ainda a exploração das pessoas.
em todos os seus níveis da pessoa. E isso nós vemos uma ligação muito íntima com todas essas realidades que estão presentes aqui. Por isso não deveríamos jamais, eu fiquei até muito espantado quando, de fato, através de estudos em São Paulo, nos apresentaram toda essa rede de comunicação. Coisa incrível, você não pode imaginar. É um outro mundo que está surgindo, que é o mundo da violência, que é o mundo organizado do crime, que está aí e tem uma força. E nós estamos muitas vezes com os olhos fechados e propiciamos, infelizmente, espaço para que isto possa crescer e se fortalecer. Como igreja, devemos, antes de tudo, denunciar tudo isso.